preparado para a segunda parte dessa aula sobre ácidos nucleicos? Vimos na primeira parte os nucleotídeos, que são as unidades formadoras de DNA e RNA. Vimos as características gerais do DNA e essa parte 2, cheia de detalhes, cheios do processo de duplicação do DNA. Vou precisar da atenção dos senhores. Você que ainda não assistiu a primeira parte dessa aula, vai lá, senão você vai ficar, boiando, tá? Para você que já assistiu, dá uma revisada aí no seu caderno, dá uma revisada nos slides. Vale a pena, tá? Porque agora o processo, pessoal, ele é extremamente detalhado. Vejam só, você está observando aí um par de cromossomos homólogos. Como que você sabe que é um par, professor? Porque aqui eu tenho um centrômero, aqui eu tenho outro centrômero, e eu uso o número de centrômeros para contar o número de cromossomos. Se eu tenho 2 centrômeros, eu tenho 2 cromossomos. E eu sei que eles são homólogos porque os centrômeros estão na mesma posição e eles têm o mesmo tamanho. Só que cada cromossomo aqui tem apenas uma cromátide. Uma cromátide. Então, pegando bioquímica e ligando lá com citologia. O que são cromátides? São sequências do DNA espiralada, para ficar compactada. Na aula de hoje, nós vamos ver a duplicação do DNA. Então, isso é em termos moleculares. Então, vou ver como é que a molécula do DNA duplica. Se eu entender como é que a molécula do DNA duplica, lá no processo final, eu terei também, macroscopicamente falando, a duplicação das cromátides. Um cromossomo, porque é um centrômero, com 2 cromátides. Outro cromossomo com 2 cromátides. Então, eu dizer que a duplicação do DNA tem como consequência a duplicação das cromátides, estarei dizendo uma coisa extremamente correta. Uma eu falo em maneira molecular, a outra eu falo em maneira dentro da citologia, falando do núcleo celular. Ok? Conseguiram estabelecer essa ligação? Então, duplicar as cromátides é a mesma coisa que duplicar o DNA, a fita do DNA. Galera, é um processo cheio de detalhes. Então, só para a gente relembrar, tá? A dupla fita do DNA é complementar. Então, a fita de cima é complementar a fita de baixo. Se preferir a fita de um lado, é complementar a fita do outro lado. Isso significa que sempre em que uma das fitas tiver a timina, a sua fita complementar será a adenina. Lembra da primeira parte da aula? Grupo fosfato, desoxirribose, base nitrogenada. Isso é um nucleotídeo. O DNA, ele se liga a outra base nitrogenada, a desoxirribose e o grupo fosfato. Se essa base nitrogenada for a timina, essa é a adenina. Se for citosina, essa é a guanina. Se você não sabe por que a adenina se liga com a timina, só se liga com a timina, e a citosina só se liga com a guanina, volta na aula anterior. É fundamental, é básico, é importante. Mas o que eu estou falando para os senhores é aqui, ó. Então, nós vamos seguir esse desenho até o final da aula. Então, aqui eu tenho a parte superior da fita do DNA, a parte inferior, a sua fita complementar. Citosina se liga com a guanina, a adenina se liga com a timina. CGAT, TAGC. Sempre assim? Sempre assim. Não muda, professor, as ligações? Não muda. AT, CG. Aguinaldo Timóteo, Gal Costa. É péssimo, mas é a última coisa que me vem à cabeça. Se tiver algo melhor, deixa aqui na descrição para eu poder ajudar os alunos depois, tá? Bom, pessoal, feito esse breve remember, vamos lá. Cada uma das fitas tem nas suas extremidades, uma delas eu chamo de 5 linhas e a outra extremidade 3 linhas. Ó, uma extremidade 5 linhas, a outra extremidade 3 linhas.
Percebam que a sua fita complementar é inverso. Em uma extremidade eu tenho 5 linhas e na outra eu tenho 3 linhas. Mas, professor, o que determina ser 5 linhas e 3 linhas? É a hora que a enzima vai promover a duplicação do DNA. Isso vai fazer toda a diferença. Porque em uma das fitas ela vai linearmente duplicando, continuamente duplicando. Na outra fita, ela vai pedaço por pedaço, não é continuamente, é preenchendo as lacunas. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Por enquanto eu preciso que você entenda que eu tenho uma sequência 3 linhas, 5 linhas e a cadeia complementar 5 linhas, 3 linhas, sempre um oposto da outra. Feito isso, vamos então agora para o primeiro passo da duplicação do DNA. Olha lá, a primeira etapa da duplicação é separar a dupla fita através de uma enzima chamada helicase, formando uma forquilha de replicação. Eu vou mostrar a imagem. Calma. Primeiro eu quero que você entenda, tá? Lembrando que aqui é um nucleotídeo, base nitrogenada, aqui outro nucleotídeo, base nitrogenada, estão unidos por ligações de hidrogênio. Essa enzima helicase faz isso, ó, pá, rompe as pontes de hidrogênio, rompe as pontes de hidrogênio, rompe as pontes de hidrogênio, e olha só, eu tenho então aqui a fita dupla, a enzima helicase, ao passar por essa fita dupla, vai rompendo as pontes de hidrogênio e separando uma fita da outra fita. Então, a função da enzima helicase é romper as ligações de hidrogênio para abrir a dupla fita. Galera, uma dupla fita, uma das partes da antiga dupla fita, essa daqui, ó, vai servir de molde, a outra também servirá de molde. Então, se eu tenho 2 moldes, terei os complementares, estarei duplicando a fita. Bom, depois que se rompeu a fita, cada uma das cadeias fornece um molde de replicação para a formação das novas fitas. O que eu estou dizendo? Que essa cadeia servirá de molde para surgir uma outra fita aqui, e essa cadeia servirá de molde para surgir uma outra fita aqui. Bom, para que isso ocorra, vai entrar em ação uma nova enzima, tá? Uma enzima denominada primase. Primase lembra prime, primeiro, tá? Então, o que essa primase faz? Ela permite a produção de um marcador. O que é um marcador? É uma marca, é uma impressão, tá? A primase gera um marcador chamado, olha que fantástico essa maneira de se dar nome. A primase produz um marcador chamado primer, né? Então, esse primer tem uma característica, ele precisa ser algo diferente. Diferente do DNA é o RNA. Esse primer é um RNA, que só vai servir de marca, depois ele vai ser eliminado. Então, a primase vai colocar lá no DNA, na dupla fita aberta, um marcador de RNA. E a partir dele, que é iniciado o processo de duplicação. Então, a primase, a enzima, vai colocar aqui, né, nessa fita um marcador. E a partir daí, inicia-se o processo de duplicação. Olha que legal. A enzima DNA polimerase. Opa, então vamos lá, já pintou 3 enzimas. A enzima DNA helicase rompeu as pontes de hidrogênio, abriu a dupla fita. A primase gerou os marcadores para iniciar o processo. Essa enzima é muito importante, porque ela vai formar o polímero do DNA.
Ela vai pegar as bases nitrogenadas, que estão soltas ali no nucleolo, e vai encaixar essas bases nitrogenadas aqui, pessoal, ó. Então, eu tenho um marcador, tá vendo que aqui é um azulzinho mais escuro? Ele é um marcador, ele é o primer. Quem colocou ele aqui foi a primase. A partir dele, olha só a sequência que está vindo. Está indo nessa direção, ó. 5 linhas, 3 linhas. Quando isso acontecer, a produção do DNA dessa dupla fita é linear. Por quê? Porque nós temos aí uma função química, né? Que o DNA polimerase só consegue fazer essa leitura continuamente em uma direção, de 5 linhas para 3 linhas. Então, sempre que a duplicação ocorrer no sentido 5 linhas, 3 linhas, nós teremos a produção linear dessa fita do DNA. Olha lá, a enzima DNA polimerase liga-se ao primer e começa a confeccionar a fita complementar do DNA. Porém, isso só ocorre na direção 5 linhas e 3 linhas. Aí você vai falar, professor, e a fita de baixo? E a fita aberta complementar que é no caminho oposto? Que é no caminho 3 linhas, 5 linhas. Esse é mais detalhado ainda, pessoal. A fita do DNA que tem o sentido é copiada continuamente. Mas lembre-se que a outra fita é no sentido inverso. 3 linhas, 5 linhas. E aí o que acontece? Nesse sentido, o DNA só poderá ser duplicado em fragmentos, em pontos. Como assim? Porque a enzima primase vai colocar um prime aqui, ó, um prime, outro prime aqui, outro prime, outro. Ela vai colocando ao longo da fita do DNA vários primes. E vão ficar lacunas, buracos. Isso daqui não existe. Pode ver que está parecendo um fantasminha, tá? Isso daqui não existe. É assim, ó, como se estivesse desse lado. Esses espaços, esses fragmentos, esses buracos, são chamados de fragmentos de Okazaki. Fragmentos de Okazaki só aparecem na fita de DNA que vai ser copiada no sentido 3 linhas, 5 linhas. Porque quando é o oposto, quando é de 5 para 3, a leitura é contínua. Quando a leitura é oposto, é no 3, 5, vai ter vários primes, porque a DNA polimerase não consegue ler nesse sentido. Então ela precisa de um prime para ler até aqui, outro prime para ler até aí. Então o que é fragmentos de Okazaki? São buracos na fita de DNA que entre um prime e outro, que só aparece na fita 3 linhas, 5 linhas. Bom, a partir daí, então, em seguida, a DNA polimerase preenche esses fragmentos com curtas sequências de nucleotídeos complementares. Como eu falei para você, olha o fragmento de Okazaki aqui, e agora a enzima DNA polimerase consegue ler no sentido 5 linhas, 3 linhas. Ele vai colocando, então, os fragmentos, vai preenchendo esses fragmentos com nucleotídeos complementares. Se aqui eu tenho uma timina, logo ele vai ter uma adenina. Se tem uma citosina, ele vai colocar uma guanina. Então ele vai preenchendo essas lacunas. Mas, agora que preencheu essas lacunas, nós temos o prime no DNA duplicado. Não pode. O RNA, que é o prime, feito então de RNA, tem que ser eliminado. Para ele ser eliminado, vai entrar em ação uma outra enzima chamada hexonuclease. A hexonuclease remove todos os primes dessa fita de DNA. E dessa forma, os pontos onde tinha os primes são preenchidos com nucleotídeos do DNA. Então aqui tinha um prime, a hexonuclease está retirando ela, e aqui entrará nucleotídeos do DNA. Percebam, pessoal, que tudo isso ainda está muito fragmentado, precisa de uma compactação, de uma enzima que una tudo isso. E aí, né,
finalmente, todos os fragmentos de DNA são ligados por uma enzima, denominada DNA ligase. Tá aqui, ó. Então, todos os fragmentos, todas as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio são refeitas e a dupla fita, então, aqui se fecha. Aqui eu tenho uma dupla fita, aqui eu tenho a outra dupla fita. Ou seja, agora o DNA já está duplicado de forma mais macroscópica, as cromátides estão duplicadas. Pronto, feito isso, nós temos então que fazer algumas considerações. Minha pergunta é, pessoal, se eu tenho a adenina, vou chutar aqui uma adenina, no mesmo ponto aqui embaixo eu tenho uma timina, e aqui eu tenho uma adenina. Se aqui eu tenho adenina, no mesmo ponto eu tenho a timina. O que você está querendo dizer com isso, professor? Que essa fita é exatamente igual a essa fita. E que parte dessa fita é lá do DNA anterior e parte dessa fita é do DNA anterior. Por isso a gente já pode gerar algumas conclusões sobre a duplicação do DNA. A duplicação do DNA ela é semi-conservativa. Por quê? Porque cada fita, cada uma das fitas do DNA que servia de molde para a produção de uma nova fita permanece a mesma. Então, abriu, eu tenho uma fita original, aqui eu vou ter os complementares. Por isso ela manteve metade é semi-conservativa, então manteve essa duplicação do DNA. E a última conclusão, para a gente encerrar essa parte da aula, sempre existirá a mesma proporção de adenina e timina e uma outra proporção de citosina e guanina que se equivalem na dupla fita do DNA. Professor, dá um exemplo. Tá. Se eu falar para você que numa sequência de dupla fita existem 30% de adenina, então olha só, tenho 30% de adenina, quem vai estar ligado a essa adenina só pode ser a timina. Então, eu também tenho certeza que 30% é timina. Totalizando quantos por cento do total dessa fita? 30 mais 30, 60. Restaram quantos por cento de outras bases nitrogenadas? 40%. Então, do total restante do DNA, 40% é de citosina e guanina. Metade é de citosina, ou seja, 20% de C e os outros 20% de guanina. Se você somar 20, 40 com 60, totaliza o 100% do DNA. Galera, essas aplicações, né, essas conclusões são muito importantes na hora de fazer exercícios, tá? Você vai aplicar isso nos exercícios. Eu sei que é muito cheio de detalhe. Então, o que eu vou fazer? Essas imagens eu tirei de um vídeo. Eu vou deixar aqui nas descrições o videozinho. Eu peço para que você assista ao vídeo. Eu não posso pôr o vídeo aqui porque senão daria problemas de direitos autorais, tá? Então, o vídeo está aqui na marcação, aqui embaixo. Entra e tudo que você viu parte a parte vai estar escrito no vídeo. E eu peço para vocês que aí, para quem é mais visual, mais sinestésico, se atente a esse vídeo, tá bom? Do mais, daqui a pouquinho a gente começa a nossa terceira parte de ácidos nucleicos. Um abraço, tchau, fui!